Hebreus capítulo 1, versículo de 9 a 12, nós vamos ler. Vamos começar por aqui. E é tão interessante que, se você olhar a minha lista de esboços que eu preparo para ministrar, eu sempre gosto de escrever, mesmo que eu não pregue aquilo, mas eu gosto de escrever. Por quê? Porque fica gravado, fica ali no meu coração. E eu sempre faço isso por mês. Eu escrevo uma mensagem assim e vou diluindo ela nos domingos. Às vezes é um tema só que eu vou trabalhando ele. E às vezes é no café de pastores. Deus fala no café de pastores com a gente, e a gente pega aquela mensagem que no café é mais pesada, né? Para pastor tem que ser mais pesado, o caldo mais grosso. Mas daí chega no domingo, a gente vai dar uma diluidinha, né? Para não ficar muito forte, não é? E aí eu costumo fazer isso. E esse mês de janeiro Deus tem falado muito comigo sobre essas coisas eternas, coisas temporárias e coisas eternas. Então Hebreus 1 é maravilhoso. Diz assim o versículo 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, qual um manto os enrolarás, como roupas se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Em outras palavras, está dizendo assim, que tudo que foi criado tem prazo de validade, menos Deus e você que nasceu de novo. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Que o teu nome seja glorificado aqui nessa noite. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para fluir naquilo que o Senhor deseja firmar nos nossos corações como verdades absolutas. Amém. Me dá de presente a sua atenção, amém? Quanto menos você andar, quanto menos você falar, quanto menos você conversar, é melhor, para você pegar mesmo aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Irmãos, as coisas que não se veem, elas são eternas. Jesus já disse isso, Paulo já disse isso. As coisas que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. São coisas que são eternas. E Hebreus aqui está dizendo, Hebreus para mim é a graça explicando a lei. Há quem diga que quem escreveu Hebreus foi uma mulher. Por quê, pastor? Porque escreve 13 capítulos e no final diz, com essas poucas palavras. Então é um judeu que diz, a gente não tem certeza se é, mas só uma pegadinha. Então vamos lá, pastor. As coisas que não se veem são temporárias. As coisas que se veem são temporárias, mas as coisas que não se veem são eternas. Mas às vezes parece que a igreja ela tem facilidade de lidar com as coisas temporárias mais do que as coisas eternas, até porque ela não vê. E às vezes a gente tem dificuldade de crer naquilo que a gente não vê. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas, elas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, mas as encobertas pertencem ao Senhor. E às vezes a gente tem uma fascinação pelo invisível, e pela fascinação que a gente tem pelo invisível, a gente acaba não vivendo no cotidiano a vida do dia a dia, a vida humana do dia a dia, a vida da celebração. Alguém me disse esse dia, pastor, mas a vida é muito ruim. Eu disse, não, a vida é boa, é a humanidade que está se tornando ruim. A vida sempre foi boa, irmãos. Deus fez a vida para ser vivida, e a Bíblia diz que na sua presença há abundância de alegria, a plenitude de alegria. E parece que a gente só tem alegria naquilo que é palpável e visível.
a gente tem dificuldade de celebrar o eterno. E Hebreus, aqui no capítulo 1, é tão interessante que ele diz: olha, as coisas que você criou, Deus, que o Senhor criou, elas vão ser destruídas. Por isso talvez é que vai ter um novo céu e uma nova terra. Para que vai ter um novo céu e uma nova terra? Para quem nasceu de novo. Para que fazer um novo céu e uma nova terra se ninguém nasceu de novo? Então, como é que eu vejo as coisas que não se veem? Por revelação, meu querido. Por revelação. Vendo pela revelação. Se não viu, não imagine. O problema é que às vezes a gente quer falar de coisas que a gente não viu. É imaginação da nossa cabeça. São ideias no nosso coração que a gente quer muito. Às vezes a gente quer muito uma coisa, e a gente às vezes acaba materializando aquilo, e a gente chama isso de vontade de Deus. E às vezes não é a vontade de Deus, é uma coisa que a gente materializou pela nossa imaginação. Então visão e imaginação são coisas diferentes. Deus tem para você uma visão, não uma imaginação. O que Deus tem para você é uma visão, e é uma visão eterna. A tua relação com Deus não termina na morte. Quando Deus tirar o fôlego de vida da sua vida aqui na terra, a sua vida não termina aqui. Deus te fez eterno como Ele. Amém? Deus te fez eterno para viver como Ele. Então tudo, eu ouso dizer que tudo que é da primeira criação desaparecerá, mas Deus não. Ele diz: tu permanecerás. E eu ouso dizer que você também permanecerá, porque você é um ser eterno, e essa eternidade ela tem um Pai. Ele foi chamado de Pai da eternidade. O Senhor permanecerá, e o Senhor permanecerá, e você também permanecerá. Então você não pode só fazer projeto de vida e plano de vida pensando só nessa terra. Você tem que pensar na eternidade, meu querido. Amém? Você tem que pensar na eternidade. Eu vejo uma corrida louca, maluca, às vezes na internet. Você já viu que na internet todo mundo quer destravar todo mundo? Todo mundo quer destravar todo mundo. Eu vou te destravar. Destravar para quê? Para travar de novo? Não, irmãos, por favor, ouça pessoas que alimentam a sua fé. Porque se encher os seus bolsos e não alimentar a sua fé, a sua riqueza pode ser o seu motivo de derrota. Se encher os seus bolsos, mas não salvar a tua família, meu Deus, que loucura é essa, irmãos? Que loucura é essa? Eu conversava esses dias com um irmão, e ele me falava: pastor, eu preciso de uma palavra que me destrave. E eu disse para ele: vai orar, vai buscar Deus. Todo mundo quer um fast food gospel. Irmãos, pessoas estão pagando fortunas para ser destravada. Você sabe que tem pessoas hoje que não dizimam mais na igreja, porque elas estão pagando pessoas para destravar elas. Quando essas pessoas têm a Bíblia, você tem a Bíblia na sua casa. Porque, irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Amém? Amém, irmãos? Então, por favor, me entenda no seu espírito. Me entenda no seu espírito. São coisas, é uma coisa volátil, irmão. Isso aí não vai, sabe, isso tem prazo de validade. Hoje nós estamos a geração destravada. Daqui a 3 anos nós vamos ser a geração frustrada. Porque, meu irmão, sem mim nada podeis fazer. E se você não tem um plano para a eternidade, querido, a sua riqueza, o seu benefício é para a sua derrota. Se você não tem um plano para levar seus filhos para a eternidade, seus netos para a eternidade, se você não tem um plano eterno, e só quem pode te dar um plano eterno é aquele que é eterno. Amém? Porque hoje, graças a Deus, você tem bens, nós temos carro, nós temos casa, e daqui a pouco a gente vai, Jesus vem, nos recolhe, e aí fica, e se os filhos não forem juntos, não forem unidos, vão ficar tudo brigando pelas coisas que você trabalhou e deixou.
se você não tiver um plano eterno para deixar no coração deles, você está me entendendo? O plano eterno, diz, um dia, eu digo sempre para os meus filhos, um dia eu não vou estar mais aqui, porque essa é a promessa, amém? A promessa é que você não vai enterrar seus filhos, é seus filhos que vão enterrar você. Você crê nisso mesmo? Então vai carregando eles de responsabilidade, vai transferindo para ele um legado eterno, vai dizendo, olha, quando eu não estiver mais aqui, você vai fazer isso, isso, isso. Porque escute o conselho dos seus pais, e se você não tem pai nem mãe, ouça Deus, porque só o seu pai, o conselho do pai, só o pai é alguém que quer que você seja melhor e maior do que ele. Se ele é pai, se ele é mãe, se ela é mãe, eles sempre vão trabalhar para você ser melhor do que eles. Então ouça os conselhos, porque ninguém ensina com tanto amor, ninguém cobra com tanto amor. Então ensine os seus filhos a eternidade, ensine sobre eles, fale sobre eles, fale, está me ouvindo, irmão? Fala para eles, chama ele, senta na mesa e diz assim, deixa eu falar uma coisa para você, eu amo você e vou amar até o fim, eu vou amar até a eternidade, mas saiba, quando nós chegarmos na eternidade, você não vai ser mais meu filho, nós vamos ser todos irmãos. Então deixa eu te falar uma coisa aqui para você, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho, vai chegar um dia que o papai não vai estar mais aqui. Então, por favor, me ouça. Prepare o seu coração dos seus filhos para viver a eternidade, querido. Porque o que não é eterno não perpetua. O que não é eterno não subsiste. Vamos prosperar. Vamos estudar. O Senhor disse que a gente não vai ficar velho. Claro que vamos. Mas o novo céu e a nova terra, para que é? Para quem nasceu de novo. Irmão, Deus não é velho, Deus é eterno. Que às vezes a gente tem uma noção que Deus é velho e o filho é novo, o pai e o filho, né? Jesus, a gente diz, Jesus morreu com 33 anos. A gente tem a noção que Deus é um velhinho de barba branca, né? Numa cadeira de balanço. E Jesus é novo, que morreu novo. Essa é a noção que nós temos. Irmão, tudo que é velho desaparecerá, mas tudo que é eterno permanecerá. Quem diz que o pai é velho e o filho é novo? Foi uma mente humana e carnal. Eles são eternamente novos. Você viu o que Hebreus falou aqui? Você estava na criação. Paulo fala várias vezes em Colossenses, em Filipenses, em todas essas cartas, ele sempre ressalta Jesus. E sempre está dizendo em todos os lugares da Bíblia que ele estava na criação. Colossenses diz que sem ele nada do que se fez se faria. Então ele está desde o começo. O termo novo, irmãos, na Bíblia é para falar da nova natureza. E nós, como pregadores do Evangelho, pregadores e pregadoras do Evangelho, você que dirige uma célula, você que dirige um PG, um pequeno grupo, você que dirige um ministério, né? Nós estamos num projeto social. Todo dia chega gente no projeto social, né, Lapa? Alguém precisa de uma cesta básica, alguém precisa de um dentista, alguém precisa de uma dentadura. Opa, meu irmão, dá de tudo, a gente está aqui para servir, no que dá. Só que a nossa responsabilidade não é se comprometer com a situação da pessoa, é se comprometer com a natureza dela. O nosso trabalho é dar a comida, porque Jesus mandou. O nosso trabalho é dar a roupa. Eu estive preso e ele fosse me visitar, então vai visitar, mas fala da eternidade. O meu trabalho é visitar o doente, vai visitar, ora por milagre, mas fala da eternidade. O meu trabalho é da cesta básica, pega aqui a cesta básica, glória a Deus, a igreja vive para isso, a igreja está aqui para servir a mesa, mas fala da eternidade, fala, olha, Jesus está voltando um dia, e a igreja não vai estar aqui, Jesus está voltando. Você crê no arrebatamento, irmãos? Você crê no arrebatamento mesmo?
Você crê no novo céu e na nova terra? Você crê nisso? Você crê que você vai viver a eternidade com Cristo? Você crê que você vai julgar as nações com Cristo? Você vai governar as nações? Você crê nessas loucuras mesmo? Fala para mim. Então, por favor, se você crê, você tem que ter pelo menos um mínimo de responsabilidade de deixar isso na mesa para os seus filhos. Eu e você precisamos, porque senão a igreja vai se tornando um clube de final de semana. E a igreja vai se tornando um clube de final de semana. Temos tudo, temos escolas, temos treinamento, temos evento. E a eternidade, irmão, quando fechar os olhos e não tiver mais respiração, o que vai ser daquele cara, daquela mulher? Eu vim aqui hoje para dizer sobre a eternidade para você. Deus eterno. Então esse termo, você que trabalha nessa casa, você que é um obreiro do Mevan, de qualquer igreja que você congrega, porque só tem uma igreja na terra, a igreja de Cristo, a igreja invisível do Senhor, o corpo místico de Cristo. Irmão, ajuda, serve, estende a mão, seja bom, mas seja verdadeiro. Não deixe que a sua bondade tire você da verdade. Seja bom para todo mundo, mas a bondade não pode roubar o lugar da verdade, porque o que liberta é a verdade, não é a bondade. Amém? Amém? E às vezes a gente tem que deixar de ser bom para ser verdadeiro. Aí a pessoa acha que o pastor é ruim. Era tão bom, agora ficou verdadeiro. Não, irmãos, o pai ensina seus filhos. Amém? Amém? Então, por favor, você que lidera um PG, você que está diante de pessoas, faça as festas, irmãos, faça os eventos, mas por favor, fale da eternidade. Fale do Jesus eterno, que ressuscitou e um dia vai vir aqui buscar a sua igreja, e a igreja vai governar com ele no milênio, na eternidade, vai governar com ele as nações. Eu creio que a gente sobe e depois desce. Eu não tenho nada para fazer no céu também, vai ficar lá fazendo o quê? Vamos trabalhar. Eu quero trabalhar, vou ficar lá tocando harpinha ao redor do rio da vida. Não, eu quero governar uma nação. É ou não é? Eu quero governar uma nação. Quero estar com Jesus. Aleluia. Meu irmão, tem um lugar em Deus que é só os filhos que acessam. Meu irmão, tem um lugar. A natureza de Deus, a gente acha que, sabe, a mensagem da igreja vai mudando. A mensagem da igreja vai mudando. A gente vai ficando muito motivacional. Deus vai te dar vitória. Você é o melhor de Deus. Você é o centro da vontade. Essas mensagens antropocêntrica, é isso que fala? Antropocêntrica. Fala comigo, meu amigo. Onde o homem é o centro das atenções de Deus. O homem virou o centro das atenções de Deus. Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai te levantar, Deus vai... Quem veio buscar? Ô irmão, está ficando chato. Está ficando chato. Cadê o temor? Aquele temor gostoso que você entrava na igreja, você ouvia um acorde no violão, plum, você jogava no chão. Oh meu Deus, aquela coisa gostosa. Quando cantava aquela, porque ele vive, meu Deus, a gente queria se pendurar na parede. Não é? Hoje a gente está achando que o culto é da gente. O culto tem que ser do jeito que a gente quer. Quem vai pregar? Quem faz o louvor? Que música que vai cantar? Tem ar-condicionado? A cadeira é fofinha? Tem salinha para as crianças? A gente quer se adequar a tudo, irmãos. Por favor, irmãos. O evangelho não gera conforto. O evangelho, irmão, o evangelho não é para gerar conforto na gente. O evangelho é para a gente ir para casa pensando dentro do carro, eu não sou crente. Meu Deus, eu preciso orar.
Eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar, eu preciso parar de ver pornografia, eu preciso mudar minha vida, eu preciso parar de ver filme pornográfico, eu preciso parar de escutar música, e as pessoas ficam discutindo isso pode, isso não pode, pode beber, não pode beber, pode ver filme, não pode ver filme, pode... Se a igreja tivesse o temor de Deus, essas discussões são tolas, são discussões idiotas, de um povo que perdeu o temor, porque é um povo que tem temor. Irmão, ele sabe o que ele deve ouvir, ele sabe o que deve assistir, ele sabe para onde olha, e ninguém precisa ficar vigiando ele, sabe, com cabresto. A Bíblia diz: não sejais como o cavalo e nem como a mula, que precisam de cabresto, senão não vem a ti. Salmo 32. Mas ele diz assim: guiar-te-ei e instruir-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Sabe o que ele está dizendo? Se você ficar olhando para mim, você sabe onde você tem que ir. Se você está olhando para mim, você sabe o que deve ver, o que deve assistir, o que deve beber, o que deve comer, para onde deve olhar, o que deve falar. Porque se você vive em temor, a primeira coisa que você pisar na bola na hora, irmão, a sua consciência, ela te deixa triste. Você não terá plena alegria se a consciência não for sadia. Escreve isso, porque Deus está dando agora. Você nunca terá plena alegria se a sua consciência não for sadia. Pastor, eu falei o que não devia. Ficou triste? Fiquei. Valeu. Você ainda tem temor de Deus. Significa que o Espírito Santo ainda controla a sua vida. Há uma milícia aí dentro, brigando, carne e espírito, brigando o dia inteiro para ter o controle emocional da sua vida. Aleluia. Deus vai fazer algo novo. O novo não é algo que Deus faz, é algo que Deus é. Quando ele diz: eis que faço nova todas as coisas, não é que ele vai fazer algo novo. Ele está tentando dizer para você o seguinte: se você entender quem eu sou, todo dia você vai viver uma novidade de vida, porque eu vou trazer novidade de vida. Eu sou a novidade para você diária. Não é que Deus, a gente fica esperando Deus fazer algo novo e Deus não faz. Aí a gente fica: mas Deus não falou que ia fazer algo novo? Algo novo não é o que Deus faz. Quando a Bíblia diz: eis que farei nova todas as coisas, não é nova para Ele, é porque você agora começa a entender quem Ele é. Então você está sempre na expectativa: Deus vai aprontar alguma. Ele vai. Você está sempre na expectativa: eu tenho certeza que Deus vai aprontar uma. Por quê? Porque se você vive com Ele, novo não é algo que Ele faz, é algo que Ele é. Ele é novidade de vida para quem vive com Ele. Ele é novidade de vida para quem vive com Ele. Sua natureza é nova, Ele é, Ele não ficará, Ele é, Ele não foi, Ele é, Ele não será, Ele é sempre eterno, Ele é sempre novo, Ele é sempre novidade de vida. Aleluia. Você pode estar na igreja há 50 anos, todo dia você tem um gozo diferente, uma alegria diferente, algo diferente. Aleluia. E um bando de gente querendo doutrinar a Deus, dizendo para Deus até o que Ele pode e o que Ele não pode condenar. O novo não é algo que Ele faz, guarde isso, mas é algo que Ele é. E se o Cristo e o Pai são novos eternamente, então Ele não fará nada novo. Ele é. Mas para mim não é novo, é novo para você, para Ele não. O novo se revela na sua vida quando Ele chega. Por isso que Ele diz que você é nova criatura. Por isso que Nicodemo estava tantos anos no ministério levítico e não sabia o que era nascer de novo. Tantos anos adorando ao Senhor, tantos anos sacrificando ao Senhor, tantos anos ali no templo, no serviço sacerdotal. Quando Jesus disse: é necessário você nascer de novo, Nicodemos, ele disse: como que é isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não sabia o que era nascer de novo, querido. Você está vendo o risco que a gente... mas Nicodemos não tinha o Espírito Santo. Mas para nós é pior, porque a gente tem o Espírito Santo que nos convence.
E nós ficamos brigando por coisa da velha natureza. Se nascemos de novo, não temos mais que brigar por coisas da velha natureza. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu entrei no que é novo porque eu entrei nele e ele entrou em mim. Ficou novo para você porque você entrou nele. Era o mesmo casamento sem ele, depois que ele entrou, mudou. Os filhos eram o mesmo, até ele chegar, quando ele chegou, mudou. A empresa era a mesma, a cidade era a mesma, a vida era a mesma. Quando ele entrou, mudou tudo, irmãos. Porque muda o comportamento. Porque o homem interior se renova. Bota aqui para mim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, a palavra se corrompa ali é se desgaste, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, versículo 18, não atentando nas coisas que se veem, meu Pai, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Um dia você vai vir visitar o Mevan, daqui muitos anos, não sou mais eu que vou estar aqui, vai demorar, vem com esse papinho de jubilar não. Um dia talvez esse prédio não exista mais. Eu vi hoje chorando dentro do avião, porque eu estava lendo aquele livro lá, porque nós ganhamos do pastor José Rodrigues, A Imitação de Cristo. Lembra? Aquele livro foi escrito em 1415. Cara, eu disse, esse cara é fora da curva em 1415. Eu comecei a ler, estava lendo aquele livro, tem sido meu livro de cabeceira nesses dias. Que devoção. Thomas Kempis, né? Thomas Kempis. Cara, que devoção. E eu vim pensando nas coisas eternas. Talvez algum dia, daqui 100 anos, se Jesus não voltar, a gente diz que ele está voltando todo dia, né? Paulo já dizia 2000 anos atrás que ele estava voltando. Eu estava lendo aquele livro, A Imitação de Cristo. Eu tenho que ler às vezes a página 2 vezes para entender, porque o linguajar do cara é erudito. Ele só pede para o pastor Jackson, mas o linguajar dele é muito erudito. E eu pensei, cara, eu já escrevi tantos livros, daqui a pouco talvez alguém vai caçar um livro depois de 100 anos. Talvez eles não estão fazendo efeito agora, mas eles vão fazer depois. Talvez esse homem, como descreveu isso, ele era fora da realidade presente. Mas aquele cara, eu estava lendo dentro do voo de Belo Horizonte para São Paulo, depois de São Paulo para Navegantes. Hoje eu vim, e o Senhor começou a ministrar comigo. O Senhor disse: quando você não estiver mais aqui, o seu material, pessoas vão ler e vão pensar: quantas coisas que você faz agora que parece que não tem resultado, irmãos. Não é? Mas deixa eu te falar uma coisa: não mude o seu caráter por causa do caráter dos outros. Não mude a sua mensagem para encher cadeiras. Não mude a sua mensagem para fazer a sua empresa crescer. Não mude a sua mensagem para agradar filho, para agradar esposa, para agradar marido. Não mude a sua mensagem para agradar ninguém. Porque se não suportamos a verdade, não há verdade em nós. Se não suportamos a verdade, não há verdade em nós. E aí nós vamos ficar com um jogo de sedução emocional, transliterando a Bíblia para as nossas emoções.
O Evangelho, irmão, ele é naturalmente sobrenatural. Seu homem exterior ele se desgasta, mas seu homem interior se renova a cada manhã. Você não precisa de algo novo. Você é novo. Porque você é eterno. Mas pastor, você já me viu no espelho? Deus deu um filho para Abraão quando ele tinha 100 anos. Até a Sara riu. Não vai rir. Deus falou, vou te dar um filho. Ela olhou para ela. Mas a Bíblia diz em Hebreus que ela creu. É melhor rir crendo do que chorar duvidando. É melhor você rir e dizer, não pode, mas eu creio, do que você chorar na hora que recebe a profecia. Chora que se acaba e depois não crê. Deus deixou claro, ele disse, olha, não junte maná. Não junte maná para amanhã, maná é para hoje. Porque no outro dia apodrecia. Quando você passava na tenda, no arraial, você passava na tenda de alguém e tivesse um cheiro de maná podre, você sabia, esse aqui é incrédulo. Porque a incredulidade fede. A incredulidade fede, irmãos. Se Deus falou, faça como Ele disse. Faça, não ouça conselho de mais ninguém. Se Deus disse para você, ouça conselho de pessoas que alimentam a sua fé e não que alimentam as suas dúvidas. Que alimentem a sua fé. Se Deus falou faça, pode fazer. Pode fazer o que Deus está falando para fazer, mas vai custar, não faça contas, faça. Porque se você fizer contas de quanto tempo vai gastar, de quanto recurso vai gastar, você não faz. E o Senhor está dizendo, faça tudo que você puder, aonde você puder, quando você puder, gaste o que você puder, faça, irmãos, faça agora nessa vida, você não vai ter outra. Saindo dessa terra você se torna eterno, mas você não vai ter outra vida, essa é a sua vida. Você nasceu, vai morrer e vai para a eternidade, vai voltar para governar com Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa, faça agora, mostre para o Senhor que você tem fé, ainda que você não tenha, não veja como é necessário ver, porque a Bíblia diz que nós não vimos ainda como é preciso ver. Irmão, mas como, pastor? Irmão, o primeiro Adão ele foi visitado, você não é visitado, você é habitação. Você é habitação. Quantos acreditam que são habitação de Deus? Mas a gente canta, eu quero estar perto de ti. Por que a gente canta, eu quero estar perto de ti? Senhor, vem agora, Espírito Santo, desce. E o Espírito Santo diz, eu estou aqui. Foi 2000 anos. Talvez nós vamos ter que mudar algumas expressões da nossa boca, mudar alguma movimentação da nossa vida, para expressar 100% de fé naquilo que nós vivemos. Amém? A mentira do diabo é fazer você acreditar que ele não habita em você. E se eu não tenho a consciência que ele habita, eu não sei o quanto eu posso fazer e o que eu posso dar. Deus te chamou para viver vida no Espírito. Eu estava lá agora, lá na Batista Central, lá em Belo Horizonte, e quando a gente saiu assim para ir tomar um café, na salinha que eles prepararam, um irmão me chamou, uma pessoa em prantos, me chamou, me abraçou, disse, pastor, eu sou um pregador, eu sou um servo de Deus, mas ora por mim, porque a minha alma, eu estou em frangalhos, a minha alma está destruída, eu não consigo mais fazer a obra de Deus, eu não consigo mais servir a Deus. Eu disse, querido, deixa o pastor te falar uma coisa, ainda bem que você não faz a obra de Deus na alma. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, no Espírito você não existe mais.
Paulo, quando entendeu isso, ele disse: já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Se você achar que você pode fazer a obra de Deus na alma e viver com Cristo na alma, você só faz quando está bem, você só dá quando está bem, você só ajuda quando está bem. Você vive no Espírito você não existe mais. Eu ouso a dizer, no Espírito você não existe mais, porque no Espírito já não é mais você que vive, é Ele que vive em você. Então as coisas que você se movimenta é porque Ele vive em você. Não é mais você que o conduz, é Ele que conduz você. Então eu preciso buscar o Senhor até que a minha alma seja restaurada. Quantas pessoas já foram fazer a obra de Deus cansadas, doentes? Quantas vezes você já teve que acordar de manhã? Fala para mim. Não levanta a mão não, só assim baixinho para ninguém ver. Quantas vezes você já acordou de manhã e foi trabalhar doente? Porque você sabia que você... Quantas vezes você já embarcou num avião, num ônibus para ir trabalhar? Quantas vezes você já abriu o seu comércio e ficou atrás do balcão doente? Quantas vezes? Pode levantar a mão, irmão. Levanta. Isso. Se você pode fazer isso para você, imagina Deus, irmãos. Imagine em Deus no Espírito. Cansa fazer a obra de Deus? Cansa ou não cansa? Cansa, irmão. É gente o dia inteiro. É gente, todo mundo quer 10 minutos. É gente o dia inteiro. Você tem que comer escondido, você tem que andar escondido, você tem que viver escondido para poder ter um pouco de celebração com Jesus e com a sua família. Mas você pode reclamar de uma coisa que você orou para acontecer? Não pode. Eu orei para acontecer, então está acontecendo, glória a Deus. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso entrar num lugar no Espírito, para que eu não descarregue nas pessoas o meu cansaço, para que eu não descarregue nas pessoas a minha dor, a minha dificuldade, a minha solidão, porque é assim que você fica. Quantas pessoas vêm fazer o louvor aqui no domingo à noite e estão mal, que às vezes a gente abraça ela ali atrás, está tudo bem? Ai, pastor, não estou bem, então, e estava aqui fazendo louvor e dizendo: levante a sua mão e diga aleluia. Quantos irmãos nós já atendemos aqui atrás depois de um culto? Quantos obreiros que eu cumprimentei lá no estacionamento, peguei: Pai do Senhor, meu irmão. Eu encho os olhos lá, pastor, Pai do Senhor, você está bem, filho? Não, pastor, não estou bem não, mas estou aqui, estou firme. Eu digo: yes. Dá vontade de olhar para ele e dizer assim: Yahoo! Os 300, Yahoo! Sabe? Porque fé é isso. É você continuar quando você não tem nenhuma expectativa. Fé é você continuar acreditando em algo quando você não consegue vê-lo, quando você não tem nenhuma expectativa para avançar, para ir. Nem você às vezes acredita em você. Você duvida até da sua dignidade. Mas isso é fé. É você continuar acreditando. Você não está vendo, mas você está indo. Você não está vendo, mas você está indo. Você tem todos os motivos para atacar, para falar, para criticar, mas você resolveu continuar. Irmão, você não sabe o que é perseverança até passar por tribulação. Ninguém sabe o que é experiência até passar por perseverança. E ninguém sabe o que é esperança até passar por experiência. Quando Paulo diz: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mentes de homens carnais não podem entender o que eu estou falando. Por quê? Porque eles julgam na carne. Paulo, ele fala em Gálatas: quando me foi pregado este evangelho, ele diz: eu não consultei a carne. Ele disse: eu não procurei saber, eu não procurei em mim, eu acreditei e eu fui. Irmão, mentes de homens carnais não podem entender o que aconteceu na cruz.
Mentes de pessoas carnais não pode. Na cruz ele não morreu só para perdoar teus pecados. Na cruz ele não morreu só para curar tuas doenças. Ele na cruz morreu para te dar uma nova natureza. Ele morreu na cruz e ressuscitou para te dar uma nova natureza. Para dizer assim também, ó, eu morri e ressuscitei agora. Por isso que Jesus olhou para o túmulo de Lázaro e disse assim, ó, fica tranquila, Marta, quem está vivo nunca morrerá. E a Marta disse, eu sei, Senhor. Ele disse, e teu irmão ressuscitará. Ela disse, eu sei, no último dia. Ele disse, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição da vida. Aleluia, aleluia. Quando você vai entregar o seu ente querido ali no cemitério, ou no crematório, onde você for entregar o seu ente querido, tenha certeza que você vai vê-lo de novo. Nós não temos noção de eternidade, irmãos. O negócio é se dar bem agora. Irmão, esse se dar bem dura 10, 20, talvez 30 anos. Talvez 40. Com a ajuda de Deus 50. E se você for robusto 60, 70. E depois é só câncer e enfado. Mas tem uma vida eterna que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem está no coração do homem, mas o Espírito revelou àqueles que o amam. Você não viu, mas o Espírito está revelando para você. Amém, irmãos? Isso foi o que Nicodemos perguntou para Jesus: como pode nascer de novo sendo velho? Ele disse: pode sim, é você entrar na eternidade, é você sair da primeira criação e entrar na eternidade. A obra da cruz é para que Cristo viva em mim, não é para mim me dar bem na vida, irmãos. Porque hoje nós temos, mas os nossos antepassados, os apóstolos do passado, os pastores do passado, eles não tinham. Eu contei lá em BH, na Lagoinha, eu fui pregar numa cidade chamada Ribauer, lá em Moçambique. E quando eu terminei de pregar, o pastor morava atrás da igreja, numa casinha de palha. Eu terminei de pregar, Beto, aí veio um irmão e me deu 3 ovos. Até o microfone está descascando. Me deu 3 ovos. Eu peguei 3 ovos na mão e disse: para que isso? Ele disse: o pastor mandou dar de oferta para o senhor, porque o pastor não falava nem o português de Portugal, lá de Moçambique. Ele só falava a língua tribal. Eu disse: mas é uma oferta, mas não precisa, pode dar para ele. Ele disse: pastor, esse é o almoço dele. E ele disse que hoje vai ficar sem almoçar porque ele ouviu o evangelho do Senhor. Então ele quer dar o almoço dele para você. Cara, eu fiquei com aqueles 3 ovos na mão chorando. Disse: eu não sou crente, Jesus. Eu não sou crente. Em outra igreja que a gente foi, em outra cidade, eu ganhei um cacho de banana. Parece que as pessoas que têm mais necessidade, elas compreendem mais a eternidade. Por isso que há quem diga que o evangelho era só para os pobres. Por isso que até hoje pessoas importantes acham que evangelho é só para traficante, para viciado, para prostituta, para quem não se deu bem na vida. Então vai para a igreja que Deus vai te dar vitória. Não, irmãos, evangelho é para todos. A obra da cruz foi para Cristo viver em nós. E por isso eu não posso usar a cruz para beneficiar a humanidade. Eu vou repetir: eu não posso usar a cruz para beneficiar a humanidade, irmãos. Mas é para que Cristo viva na pessoa. Aquela pessoa que quer uma oração, ela não quer a cruz, às vezes ela só quer uma oração. Eu oro, mas a minha obrigação não é orar por ela. A minha obrigação é dizer: você precisa nascer de novo. Eu oro por você, eu vou te abençoar, mas você precisa nascer de novo, senão você nunca vai experimentar a eternidade. Você vai experimentar juízo eterno e não vida eterna. Meu Deus, que culto é esse, Jesus? Diga para alguém que está do seu lado: todas as promessas se cumpriram em Cristo.
E diga para ele de novo: se você tem Cristo, você tem todas. Então não corra atrás de promessas. Se você tem Cristo, você tem todas. Dele é o sim e dele é o amém. Fé é crer no que ele fez. Fé não é uma fé empreendedora. Fé não é para ter coisas. Fé é para acreditar que ele fez na cruz. Se você tem Cristo, você tem tudo. Tudo que é dele, tudo que é dele, tudo que é dele. Todas as coisas. Então eu posso reivindicar? Não pode, você deve. Apresenta as suas razões. Entramos juntos em juízo. Isaías 43, 25, eu acho que diz isso. Ou 22, está na Bíblia. Entramos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu te justifique. Então o Senhor está dizendo que eu posso brigar por promessas que são minhas? Pode, se você tiver Cristo. E se você viver com Cristo. E se você andar com Cristo. E se você nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, tem discussões que não cabem mais na sua mesa. Se você nasceu de novo, tem coisas que não servem mais para você. E você não está mais no campo. Olha aqui, desperta minha memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Sabe o que o Senhor está dizendo? Me chama para a briga. Fala comigo. É isso que ele está dizendo. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Mas pastor, eu vou para a igreja, eu aceitei Jesus, mas eu continuo pecando. Por quê? Porque você não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, você quer dar fruto. Você pode pecar inconsciente, mas procurar o pecado é porque você precisa nascer de novo. Porque nenhum pecado é maior que a graça de Deus. Você vai lutar todos os dias contra ele. Mas pastor, eu aceitei Jesus, mas eu tenho um problema. Isso não é um problema, é um pecado. Você precisa nascer de novo. Quantas vezes for preciso, até que Cristo seja formado em nós. Por isso que Paulo dizia: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em você. Eu quero te ajudar, é isso que Paulo está dizendo. Dele é o sim, dele é o amém. Se não mudarmos nossa mentalidade, não teremos autoridade para mudar as nossas gerações, querido. Eu preciso morrer para transformar. Você só pode transformar uma geração se você não tem problema para morrer por ela. Então, em vez de procurar um melhor lugar para congregar, procure morrer no lugar que você está. Procure morrer no lugar que você está. Alguém me procurou alguns anos atrás, entrou no meu gabinete e disse: pastor, eu quero ir embora da igreja. Eu disse: leva eu também. Eu disse: quer por quê? Eu não concordo com um monte de coisa aqui. Eu disse: eu também não. Você vai congregar onde? Me leva junto. Mas o senhor não pode ir, o senhor é o pastor. Eu digo: pois é, para você ver, eu tenho que te aturar. E você não pode me aturar. Você tem opções, eu não tenho, amigo. Eu tenho que te suportar. Você pode falar o que quiser, eu tenho que engolir. Se eu falar uma coisa, você vai embora no outro dia. Por quê? Porque eu tenho que te suportar. E sabe por que eu suporto? Porque eu nasci de novo. Eu já estive em lugares piores do que a igreja, que pessoas matavam por um cigarro. Como não suportar meus irmãos? Como não suportar meus irmãos que amo, só porque eles estão com um problema em casa, que às vezes descarregam na igreja, descarregam na gente. Então entenda o que é a igreja. Então não procure um lugar melhor para congregar. Morra no lugar que você está. Morra e dê fruto. Sabe quando Jesus foi no cemitério, lá em Gadá? Ele foi lá desacorrentar um gadareno. Ele desacorrentou, trouxe o cara para a mesa, o cara sentou junto com ele, estava comendo com ele. Quando ele embarcou no barco, o cara disse: deixa eu ir junto, eu quero ir junto. Ele disse: não, volta lá, fica lá na tua casa.
prega para os teus. A gente quer sempre fugir do lugar que nos fez mal, e Deus está dizendo: volta lá. Eu tenho um recado para você, Isaac: não desça ao Egito, semeia nessa terra, semeia aí nessa terra, porque tu vais colher ainda este ano 100 vezes mais. Pega essa palavra porque é profética, é para você. Não procure um lugar melhor para semear, não procure. Essa semente é boa, irmão. Se você carrega uma semente boa, pode jogar. Pode jogar, um pouco vai cair na pedra, você não tem culpa. Um pouco vai cair na beira do caminho, você também não tem culpa. Os pássaros vão comer. Um pouco vai cair entre os espinhos, pessoas não vão querer, mas um pouco vai cair em terra boa. E quando esse pouco cair em terra boa, ele vai produzir 30, 60 e 100 por uma. E aí, meu filho, você vai entender e eu vou entender o que é evangelho. Ah, meu irmão, quando você tiver produzido 100 por uma, não esqueça de quando era 30. Não esqueça quando era aquele punhadinho de coisa que você tinha. O reino de Deus, irmãos, ele nunca vai se estabelecer por necessidade. Até porque Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus investe em propósito. E quem vive em constante necessidade é porque saiu do propósito. Obrigado pelo seu aleluia. Obrigado porque você está animado hoje comigo. Hoje eu vim aqui para te lembrar da natureza eterna. Hoje eu vim aqui para te lembrar que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ser famoso, ser poderoso, ser grande e perder a sua alma? Eu vim aqui hoje lembrar você que a tua morte não é o fim. Eu vim aqui hoje te lembrar que a tua morte não é o fim. Eu vim aqui hoje te lembrar que quando você chegar na eternidade, o outro braço vai aparecer. Amém. Eu vim aqui te lembrar que seu filho na eternidade vai ser perfeito, como perfeito é o nosso Deus que está nos céus. Ah, aleluia. Talvez Deus te prive de algumas coisas aqui na terra. Talvez Deus te prive de algumas coisas e você vai pensar que Deus te ama menos do que os outros. Não. Eu tenho um amigo que ele é cego. Ele é um cantor. E quando ele canta, todo evento que ele vai fazer nas igrejas, ele diz assim: Deus, ele fez uma oração para Deus. Ele disse: Deus, eu não me importo de nunca ter conhecido a minha mãe. Eu não me importo de não conhecer meus irmãos, de nunca ter visto o sol nascer. Ele nasceu cego. Ele diz: eu não me importo, Senhor. Eu não me importo se o Senhor me privou de ver as belezas do mundo. Eu não me importo de nunca ter visto um pássaro, só escutar o cântico. Eu não me importo de nunca ter visto uma estrela. Eu abro mão de tudo isso, Senhor. Não tem problema se o Senhor não me curar. Mas quando a trombeta soar, eu não abro mão de ver a tua face. Eu não abro mão de ver a tua glória. Eu não abro mão de ver a eternidade. Então, se Deus está te privando de algumas coisas agora, meu irmão, faça a oração que Deus quer ouvir da sua boca. Deus, eu não me importo de não ter aqui. Eu não me importo, mas se é verdade mesmo que a cidade e os portões são de pérola, que as ruas são de ouro, que o muro é de jaspe, Senhor, não me importa. Se é tudo verdade mesmo que eu li nas escrituras, que vai ter o novo céu e a nova terra, que a nova Jerusalém vai descer do céu, Senhor, eu não me importo de não ter agora. Eu não tenho nem um brinquinho de ouro, eu não tenho nem uma gargantilhazinha de ouro. Meu Deus, o meu tênis é do ruim, a minha calça eu compro no varejão, compro ali no brechó. Eu não me importo de não ter nada nessa terra. O meu carro é Uber. Mas eu não abro mão, Deus, de viver contigo na eternidade. É tudo que Deus quer ouvir da sua boca.
Deus quer ouvir da sua boca, mas Ele sabe, Ele não quer saber, Ele quer ouvir, Ele quer mostrar para os anjos o que você está declarando, para todo o principado e toda a potestade ouvir da sua boca, que você crê em Deus. Mas Ele já sabe que eu amo, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. Porque quando você fala, você denuncia para o principado e para a potestade. Você está dizendo: demônios, vocês nunca vão ser os meus deuses. Vocês nunca vão ser o meu Deus. Satanás, você nunca vai ser o meu Deus. É isso que Ele quer ouvir de você. Deus precisava de família? Não, mas Ele fez uma. Eu quero ser a família de Deus na eternidade, irmão. Hoje eu estou entendendo algumas coisas que eu não entendi antes. Depois de ter viajado o mundo pregando o Evangelho, depois de ter prosperado por causa do Evangelho, depois de ter ficado famoso por causa do Evangelho, depois de ter ficado admirado por causa do Evangelho, eu entendi algumas coisas que eu não entendia quando eu não tinha nada, não era nada e não fazia nada. Hoje eu entendo. Salmo 103 que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É muito fácil servir a Deus quando não se tem, quando não se é. Mas depois que você tem, depois que você é, depois que você tem milhões de seguidores na internet, dezenas de convites diários, todo mundo querendo dar dinheiro para você ir pregar, e tudo que você quer é ficar dentro de um quarto, vendo a eternidade, sonhando com ela. Eu não sei se estou conseguindo convencer você por essa palavra, mas eu te garanto, Eclesiastes está fazendo muito sentido para mim. Quando Salomão fala dele mesmo, quando ele diz: conheci um homem que aplicou a sua vida em buscar sabedoria. Depois ele termina o livro dizendo: tudo é vaidade. O dever do homem é temer a Deus. Então eu te garanto, tudo isso que você tem, tudo isso que você se tornou, glória a Deus pelo seu trabalho, glória a Deus pelo seu penoso trabalho, tudo isso que você faz, nada disso é comparado com a eternidade. Eu quero desafiar você a viver a eternidade. Mas como é que eu vivo? Ela já está dentro de você. A Bíblia diz em Eclesiastes que Ele colocou a eternidade no coração do homem. Ela já está aí dentro. Eu quero viver a eternidade. Eu acredito na cruz. Eu acredito na ressurreição. Eu acredito que Jesus fez por mim. Bota aqui para mim terminar. João capítulo 8, versículo 12. Por favor, João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa é a promessa para você enquanto você está aqui. Me segue e você vai ter luz da vida. Cotidiano, vida diária, é um convite para a caminhada. Quero deixar essa palavra no seu espírito. Midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And
And as the fields go rushing by, I feel the echoes rising in the night. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning faded moments into something real. On this moonlit memory train tonight, I find the parts of me I left in time. A slide guitar is crying soft and low, a tender sound that only truth can show. The rhythm of the wheels beneath my feet keeps time with every heartbeat I repeat. And though the night is heavy on my mind, the silver sky reminds me I'll be fine. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning faded moments into something real. On this moonlit memory train tonight, I find the parts of me I left in time. Let the rails unwind the fears I've kept, let the moon restore what I forget. Every whisper from the darkened land leads me home with open hands. On this moonlit memory train I ride, letting every lost regret subside. Every dream I buried comes alive, glowing in the silver of the night. On this moonlit memory train tonight, I finally see my heart in clearer light.